Salve, salve família, bora pra mais um vídeo. Que jogo horroroso do Corinthians, hein? Vamos falar a verdade. Corinthians tomou 3-0 do Bragantino lá em Bragança Paulista e foi um jogo horrível. Bora pro vídeo, mas antes já deixa o like e se inscreva no canal. Bora pra meta de 1000 seguidores, falta bem pouquinho e logo logo a gente chega lá. Corinthians 0 e Bragantino 3. Vamos falar de Corinthians. Corinthians, time reserva, totalmente reserva do que foi comparado ao jogo da Ponte Preta. Acho que o Dorival, não sei se está visando os clássicos que virá pela frente, mas poupou os jogadores para que tivesse um descanso melhor. E aí foi o preço a pagar. Praticamente o Dorival entrou para perder esse jogo. Essa aqui é a verdade. O Corinthians foi com Hugo Souza no gol, acho que era o único titular que jogou mesmo. Depois foi com Kaká. O Gabriel Paulista estreou, conseguiu estrear, jogou também. Pedro Choca, 3 zagueiros. E aí colocou o Hugo, colocou o Dieguinho, colocou o Charles. Mano, que jogo. Que escalação, meu. Quando eu olhei essa escalação, eu falei, não é possível, não. O Corinthians não ganha esse jogo nem que a pau, mano. Nem que a pau. E aí no ataque colocou Guinegão, Vitinho e Pedro Raul. Mas o decorrer do jogo foi como? O Corinthians começou até que tocando bola, sempre tocando bola para trás. Isso é o que me deu mais raiva. O Corinthians estava sem meio de campo, não tinha aquele time que conseguia sair com a bola, né, no pé. Porque não tinha Breno Bridon, o Rodrigo Garro tá machucado, todo mundo sabe. Não tinha o Ranieri, também não jogou. O André Carrillo também não tava, então não tinha aquela saída de bola essencial. Então o Corinthians sofreu por causa disso, perdeu o meio de campo todo. Enquanto o Bragantino tinha um John ali que, cê é doido, tava fazendo chover. E o Mosquera também. O Mosquera tava deitando em cima do Kaká, porque o Kaká tava mais pelo lado direito. E o Mosquera deitou em cima do cara, mano. Nossa, mano, que vexame do Kaká. Inclusive, todos os gols que o Corinthians toma foi em cima de quem? O Hugo Souza. Não, Hugo Farias e Kaká. Mano, o Kaká é... Meu, que decepção, velho. Que decepção. Graças a Deus o Atlético Paranaense fez uma proposta pelo Kaká e vai comprar o Kaká. Nossa, ainda bem que tem um time que quer o Kaká, porque, meu, que sofrimento. Que jogador. Se o Kaká é jogador, eu sou astronauta, porque, meu, foi difícil. O cara tava errando todas. Aí o John dava uns cortes pra dentro, pra trás e não fazia nada. O primeiro gol no cruzamento do John, quem era pra estar marcando ele era o Kaká. O Kaká foi lá e ficou esperando, não sei, esperando a morte da Bezerra. E aí foi trombar com um jogador que tava passando ali, não significava nada, não era nem ele pra marcar aquele jogador. Tomamos um cruzamento, que foi um cruzamento barra gol, né? E aí no segundo gol também o John deitou em cima do Kaká, jogou pra dentro, cortou pra fora e bateu pro gol. O Kaká não viu a cor da bola. E aí não tinha o que o Hugo Souza fazer, né? Porque a defesa que fez cagada. Logo em seguida, terceiro gol, o Mosquera deitou em cima. Mas também, meu, o Mosquera pegou a bola praticamente do meio de campo. Ninguém foi lá e deu uma bricada no cara pra tirar o cara, meu. E não dá, mano. Faz a falta. Se a falta tática é pra isso, meu, pra não tomar o gol, os caras vão lá e deixam o cara sair do meio de campo. Aí, de novo, que vai marcar ele, Kaká. Se bem até que foi o único que foi marcar ele. Kaká foi marcar ele, tomou o corte pro lado, pro outro e foi lá e tomou o gol. E foi assim, os 3 gols foram em cima do Kaká, meu. Que decepção, velho. Não, vexame, olha. Se bem que o Corinthians já entrou esse jogo pra perder. Porque não é possível fazer uma escalação dessa e falar assim, eu vou ganhar esse jogo. Não existe isso, não tem como. Porque a qualidade abaixou muito. É a mesma coisa, pegou os jogadores que o Corinthians tá querendo se livrar e botou junto pra jogar. E aí, vocês achou que ia sair o quê? Nada, né? E o Bragantino fez o jogo dele. O Bragantino começou mal, só que aí foi se adaptando no meio do jogo. Ele olhou pro Corinthians e falou, não é tudo isso, então vamos pra cima. Jogou a bola que tinha que jogar. Saiu o meio de campo, controlou o meio de campo. Tava tocando fácil, fazendo jogadas fáceis, né? O simples, até que saiu o primeiro gol. Quando saiu o primeiro gol, aí deslanchou, porque o Corinthians
caiu de produção, já não tava com muita produção assim. Aí o Corinthians praticamente desistiu do jogo depois daquele gol. E se 1-0 não ia virar, 2-0 principalmente não ia virar mesmo. E aí o Bragantino fez o jogo que deveria ter sido feito, né? Com isso o Bragantino tem a segunda vitória seguida. Então o Bragantino fez um ótimo jogo. O John fez o que fez porque se deixar um jogador como o John fazer o que ele quiser, ele vai fazer o que ele fez ontem contra o Corinthians. Ele vai jogar bola, ele é muito técnico também, e ele é rápido, é forte. Então, se você deixar o cara fazer o que ele quiser, ele vai acabar com o jogo. E foi o que basicamente o Corinthians deixou. Deixou o John. John teve toda a liberdade do mundo para fazer o que ele quisesse. Foi lá, fez o gol. Deu passe para gol, mas o gol foi dele. O John acabou com o jogo e foi um vexame pro Corinthians. Segunda vitória consecutiva do Bragantino, é o líder. Mas o Bragantino é aquele esquema, né? O Bragantino vai. Chega no meio ali, para e não tem objetivo de vou ganhar título. Basicamente o time do Bragantino é um time meio apático, né? Tipo, vou chegar, ele sempre começa bem, o brasileiro sempre começa bem, o paulista. Chega no final, não consegue ganhar. Mas conseguiu ganhar do Corinthians, ganhou bem. Foi uma vitória bem convincente, líder no campeonato. E vamos ver os próximos jogos. O Corinthians precisa melhorar muito e não colocar os 3 jogadores juntos, Charles, Kaká e Hugo. Se colocar esses 3 jogadores, é 3 jogadores a menos. O Corinthians perde muita qualidade, baixa muito. E igual eu tava pensando, se você colocar o Bahia, o moleque, colocar o Dieguinho com o time completo, coloca lá no meio de campo, Carrídio, o Rodrigo Garro, o Breno Bidon, e aí você vai lá e coloca o Bahia. Não vai cair a qualidade do time. Você vai lá e tem o time completo, só ali tirou o Will Roberto, colocou o Dieguinho, não vai cair a qualidade do time. Mas aí você coloca os reservas. Jogadores que o Corinthians está querendo descartar, que é o Hugo Faria, que é o Kaká, que é o Charles, está querendo descartar os jogadores, coloca junto e aí vai lá e coloca o moleque da base. É lógico que vai queimar o moleque da base, o moleque não vai conseguir fazer nada. Como que vai conseguir fazer, sendo que, um exemplo, o Bahia errou o lance, quando vê atrás dele tá quem? Charles. Aí, Bahia errou o lance, quem tá atrás dele é o Kaká. Então, o Corinthians vai tomar gol, o time vai abalar e é isso, O Corinthians toma o gol e já era. Não tem como. Faz muito tempo que eu não vejo o Corinthians virar um jogo. Então, é isso que acontece se você colocar jogadores que o Corinthians já não vai utilizar no decorrer do ano e colocar os moleques da base. Vai acabar queimando os moleques da base, eles não vão conseguir desempenhar o seu futebol e aí vai ficar nessas. Então, o Corinthians precisa trabalhar, não colocar esses 3 jogadores juntos, porque aí é um desastre total. E aí o Corinthians vai melhorar, eu acredito. O time titular tá forte, até. Tá conseguindo trazer alguns jogadores que vai compor o time, compor o elenco. E vamos ver como que vai ser esse Corinthians no decorrer do ano. Tomara que não sofra tanto igual sofreu no ano passado. Mas é isso. Deixa o like, siga para mais vídeo. Também siga nas redes sociais, redes sociais vizinhas, que vai me ajudar muito. Bora lá, 1000 seguidores é a meta do YouTube. Valeu, muito obrigado e até mais.